Revelado. Como 3 passos sagrados de Chico Xavier podem curar seu passado de forma divina. O ar na pequena cidade de São Miguel estava carregado de expectativa. Maria, uma mulher marcada pelas lutas e desafios da vida, adentrou a antiga igreja matriz onde as paredes sussurravam histórias de fé. O eco de vozes se unia em uma melodia celestial, iluminando seu coração que tão há muito carregava sombras. Mal sabia ela que, naquele dia, sua vida começaria a tomar um rumo sensacional, guiada pelos ensinamentos do querido Chico Xavier. No altar, com os olhos brilhantes, um palestrante falava com fervor sobre a transformação que as palavras daquele espírito iluminado proporcionavam. Hoje, vocês aprenderão sobre 3 passos sagrados que podem curar suas feridas mais profundas. Preparem seus corações para um encontro divino. A energia no ar parecia pulsar, e tudo ao redor começou a se transformar. As velas acesas exalavam um perfume doce que fazia os sentimentos de Maria aflorarem, e sua alma ansiava por libertação. Ao ouvir sobre o primeiro passo, a oração sincera, um estado de arrebatamento tomou conta de Maria. Agrupados em círculo, os fiéis elevaram suas vozes ao céu em uma harmonia que parecia mover montanhas. Ela então se entregou à sua dor, clamando ao Senhor com lágrimas sinceras. Rogava por perdão e por força para perdoar. Uma onda de calor a envolveu, e ela sentiu como se uma luz celestial estivesse derramando amor em seu coração inquieto, unindo todos em um abraço espiritual profundo e curador. Enquanto isso, o tempo parecia parar. As risadas, os resplendores, e até mesmo os sussurros dos presentes tornaram-se um pano de fundo para o milagre que ocorria dentro de Maria. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o segundo passo, a reflexão sobre os ensinamentos de Jesus, Maria se viu em uma batalha interna. As palavras de amor incondicional carregavam um peso que a deixava angustiada. Ela se questionava: mereço isso? E sua mente eram como ondas de um mar tempestuoso, desacreditada pelo passado. Contudo, um desejo ardente de mudança foi crescendo dentro dela, como uma luz que se acendia em meio à escuridão. Quando a noite finalmente envolveu a cidade, Maria enfrentava seu momento mais sombrio. Na vigília, um silêncio sagrado pairava no ar, e seu coração pulsava em uníssono com o clamor da congregação. Foi quando, em meio a seu desespero, ela sentiu uma presença maior, uma resposta divina que encheu sua alma com amor. A sensação de que era amada e que tinha valor transbordava dentro dela. Este momento a fez reerguer, e uma força inexplicável despertava seu espírito adormecido. E essa leveza que começava a surgir em seu peito revelava que sua jornada estava apenas começando. Com a alma renovada, Maria se perguntou: estaria ela pronta para aceitar o chamado de algo maior? O altar iluminado à sua frente parecia brilhar com uma promessa divina, enquanto o eco de sua dúvida ressoava em sua mente. Em um suspiro de esperança, Maria olhou em direção ao infinito, sem saber que sua verdadeira missão estava prestes a ser revelada. Rumo à transformação divina, o encontro com o propósito, a manhã seguinte amanheceu com um sol radiante que parecia refletir o que estava se passando dentro de Maria. A luminosidade da cidade reencontrava a força do brilho em seu coração, agora mais leve e aberto. As promessas divinas ecoavam em sua mente como melodias cantadas pelos pássaros que voavam livremente no céu. Aquela luz não era apenas do sol, era a luz da esperança que despertava para um novo capítulo de sua vida. Ao caminhar pelas ruas, diferentes rostos a cumprimentavam, como se algo mágico a conectasse a todos. Sentia-se parte de algo maior, uma família espiritual que partilhava das mesmas lutas e esperanças. Um grupo de crianças brincando na praça a fez parar por um instante. O riso delas era contagiante, e Maria sorriu, percebendo que a simplicidade da alegria também estava dentro dela. Mas uma pergunta pulsava insistentemente em sua mente: qual era seu propósito?
o lembrete do chamado maior ecoava, e a urgência por responder essa indagação começou a construí-la por dentro. Inspirando fundo, ela decidiu visitar a antiga pracinha no centro da cidade, um lugar que sempre guardou suas memórias mais doces e dolorosas. Ao chegar, viu a sombra da árvore que costumava lhe abrigar, e sob ela sentou-se, como se estivesse buscando consolo. Não demorou muito para que lembranças surgissem, algumas boas, outras mais desafiadoras. Mas agora, Maria não sentia mais o peso delas. Em vez disso, era uma gratidão que brotava. Lembranças de um amor perdido, de uma amizade abandonada, de momentos de dor que, agora, eram purificadas pela oração sincera e pela reflexão. Obrigada, Senhor. Obrigada pela proteção e por me mostrar o caminho da cura, murmurou ela, emocionada a ponto pulando de alegria em seu coração. Uma ideia iluminou sua mente. E se ela pudesse ajudar outras pessoas como ela? Com esse pensamento, Maria se levantou, tomada por uma energia vibrante. As palavras de Chico Xavier sobre a caridade e a solidariedade começaram a reverberar em seu ser, e um plano audacioso se formou. Ela poderia criar um grupo de apoio, um espaço seguro onde pessoas pudessem compartilhar suas dores, e juntos, buscar a cura. Enquanto Maria se encheu de determinação, ela sabia que não estava sozinha nessa jornada. A conexão com seu Criador a guiava e as inspirações surgiam a todo momento. A ideia transformadora parecia fluir dela como um rio de amor, tocando suas raízes e ramificações sem limites. Isso é o que eu quero fazer. Isso é parte do meu chamado! Exclamou, com um brilho nos olhos. Nesse instante de revelação, Maria percebeu que os outros passos sagrados ainda a aguardavam. O terceiro passo para a transformação divina seria decisivo. Era hora de se preparar para a entrega, de se abrir para o que estava por vir. O renascimento de seu ser estava em pleno andamento e novas oportunidades estavam a seu alcance. Mas, naquele momento tão poderoso, uma sombra passou pela sua mente. E se as pessoas não aceitarem? E se falharem novamente? O medo começou a se insinuar, fazendo ecoar as inseguranças que ela pensava ter superado. Ela olhou para o céu, respirando profundamente e pedindo coragem. Senhor, guia meus passos. Que eu tenha fé nas tuas promessas e não por meus próprios medos. Com essa súplica, um vento suave soprou, como se o universo estivesse respondendo a seu chamado. Maria percebeu que estava em um ponto crucial de sua viagem espiritual. Foi quando ouviu um sussurro, como um murmúrio ao longe. A verdadeira entrega começa aqui, e isso a fez tremer de expectativa. O que estaria por vir? A resposta estava prestes a ser revelada, e Maria sabia que sua jornada estava longe de terminar. O que as próximas horas trariam para sua vida e seu novo projeto? O sol já começava a se pôr, tingindo o céu com tons de rosa e laranja, quando Maria sentiu seu coração pulsar mais rápido. Aquela era a hora que ela tanto esperava, mas também a que a deixava mais apreensiva. A sombra da árvore parecia ser uma testemunha silenciosa de suas angústias e anseios, e ela se viu envolta por pensamentos fervilhantes. Com o coração aberto, Maria começou a erguer sua voz, não apenas em oração, mas em uma declaração de propósito. Eu me entrego, Senhor. Que tua luz brilhe através de mim. Assim que as palavras saíram de seus lábios, um arrepio percorreu sua espinha, como se a presença de uma força sagrada a envolvesse. Sentiu-se fortalecida, como uma árvore firme que se agarra à terra em meio a tempestades. Determinar-se a ouvir a voz divina não era fácil. Maria sabia que a entrega exigia entrega e coragem, e era isso que a ansiedade fazia parecer distante. As inseguranças, como nuvens escuras, ameaçavam ofuscar a luz da esperança que começara a brilhar em seu interior. No entanto, enquanto seus olhos se fixavam no horizonte, uma certeza profunda brotou. Cada passo dado na direção do amor e da solidariedade representaria um impulso de clareza não apenas para ela, mas também para muitos outros. Segurando seu coração, Maria decidiu que aquela não seria apenas mais uma ideia. Seria um ato de fé que ela necessitava transformar em prática. E se eu convidasse outras pessoas a participarem desse sonho? Juntos podemos descobrir nosso propósito. Pensou. Um sorriso se formou em seus lábios, e ela levantou-se com a energia renovada para compartilhar seu projeto. Antes de ir embora, Maria se virou novamente para a árvore e sussurrou: Obrigada por me ouvir.
Ela sabia que aquela força que a motivava não era apenas uma ideia ou um desejo, era uma verdade essencial que lhe falava ao coração. Com cada passo que dava, sentia o solo sob seus pés como uma ponte para um futuro cheio de luz. Ao longo daquela semana, Maria começou a elaborar seu projeto. Passou a falar com amigos e pessoas que conhecia, convidando-os a embarcar nessa jornada de cura e apoio. Apesar do medo que a acompanhava, ela decidiu que cada mensagem, cada convite e cada palavra pronunciada seriam sementes plantadas para um futuro mais promissor. A energia da cidade começou a pulsar com suas novas ideias. Ela recebia sorrisos encorajadores e abraços que pareciam prometer que o caminho estava certo. Mas e o engajamento? O que aconteceria quando finalmente as pessoas chegassem e compartilhassem suas histórias? O coração de Maria batia mais forte ao imaginar se todas aquelas almas se uniriam na busca pela cura e pelo propósito. Porém, havia uma pergunta que não saía de sua mente: e se eu falhar? E se eu não conseguir ajudar a todos? Minutos antes da primeira reunião que estava organizando, um frio na barriga a tomou novamente. Nesse momento, Maria decidiu que deveria buscar novamente a conexão divina. Com olhos fechados, em meio ao caos de seus pensamentos, ela entregou suas preocupações a Deus. Senhor, me usa como teu instrumento. Que a minha vulnerabilidade seja levada por tua força. E foi nesse exato instante que viu a confirmação surgir. Um grupo inesperado de pessoas se aproximava. Eram rostos conhecidos e desconhecidos, mas todos com uma expressão de esperança nos olhos. Um calor começou a tomar conta de seu coração. A presença de Deus era palpável ali. Mas a verdadeira transformação ainda estava prestes a acontecer. Quando Maria abriu a porta para receber todos, ela percebeu que cada um deles trazia histórias que reverberavam seus próprios pesares e sonhos. E, ao mesmo tempo, ela soube que estava diante de um momento histórico. Será que conseguiria levar o amor e a luz por meio dessa jornada coletiva? E enquanto cada uma daquelas almas se acomodava, um novo sussurro a envolveu. O que se revelará aqui é apenas o começo. O futuro prometia milagres que iriam além da compreensão de Maria. O que ela descobriria nessa reunião? A resposta poderia mudar tudo. Quando as pessoas finalmente se acomodaram, Maria sentiu uma mistura de emoções. O primeiro olhar trocado, a primeira voz que a chamava pelo nome, tudo parecia armadilhar seu coração em um emaranhado de sentimentos. A sala estava cheia de uma energia vibrante, como se cada alma presente estivesse sintonizada com uma frequência divina. Maria olhou para as faces de seus amigos, agora estendendo-se por rostos desconhecidos, e uma onda de amor a envolveu. O clique de um microfone quebrando o silêncio limpou a garganta desse novo momento. Bem-vindos, todos vocês. Estamos aqui para compartilhar, para ouvir e, principalmente, para curar. À medida que as palavras dançavam com a luz suave dos cílios acesos, um jovem chamado Lucas levantou a mão timidamente. Posso falar? Sua voz era um misto de insegurança e determinação. Maria sentiu, e ele começou a compartilhar sua história de dor e luta. Ele falou de sua infância conturbada, de perdas e de como cada dificuldade paralisou sua capacidade de acreditar em um futuro mais promissor. Enquanto Lucas falava, Maria podia sentir o peso das palavras ganhando vida, como se as angústias dele se entrelaçassem com as dela. Era um eco de experiências vividas, de batalhas internas que outros também enfrentavam. A cada relato que surgia, as vozes se uniam em um só coro de humanidade e busca por cura. Então, uma senhora de cabelos brancos se levantou com olhos que pareciam portadores de sabedoria ancestral. Eu me chamei Maria também, e durante muito tempo, me deixei levar pela dor de um passado que pensei que podia me definir. Mas aprendi que somos mais do que nossas experiências. Somos filhos de um Criador que nos ame, e é essa verdade que cura. Abaixando a voz, a mulher compartilhou sobre 3 passos que Chico Xavier ensinava: aceitação, perdão e amor. Esses passos podem parecer simples, mas são profundos. Aceitar o que aconteceu, perdoar a nós mesmos e aos outros, e abrir nossos corações para amar. Quando fiz isso, senti um peso enorme sair de meus ombros. Esse compartilhamento inspirou uma onda de murmúrios e lágrimas na sala. Cada pessoa processava a verdade nas palavras da senhora, formando um novo entendimento.
Se elas se permitissem seguir esses passos, poderiam abrir portas para experiências transformadoras. Maria olhou ao redor e viu desafios sendo desnudados, medos sendo confrontados e corações se abrindo. O ambiente pulsava com uma energia de renovação. Era como se uma luz estivesse sendo acesa dentro de cada um, iluminando as partes escuras que tanto parte do passado ainda escondia. Naquele momento, Maria decidiu que era hora de dar um passo mais profundo. Vamos nos reunir em pequenos grupos, sugeriu, e compartilhar o que sentimos sobre tudo o que ouviu. Vamos colocar em prática esses 3 passos juntos. As palavras de Maria ecoaram como um chamado a uma nova jornada, e os tabelas se rearranjaram rapidamente, com rostos cheios de expectativa. Enquanto os grupos se formavam, o calor no coração de Maria aumentou. Ao vê-los se apoiarem, um novo entendimento de que a transformação era possível despontava no horizonte. Mas, em meio à alegria, surgiu uma nova inquietação, com tantos passando por processos dolorosos, como realmente os ajudarei a seguir em frente? Mas antes que pudesse se perder nas nuvens de seus pensamentos, um detalhe a capturou: uma luz da janela iluminava um canto da sala em que uma imagem de Jesus estava pendurada. O brilho parecia intensificar-se a cada palavra trocada, como se ele estivesse ali, testemunhando o renascimento da esperança. E naquele instante, um novo sussurro a envolveu mais uma vez: o que é essa luz que brilha tão intensamente neste lugar? Maria percebeu que estavam todos prestes a descobrir a chave que poderia abrir portas de cura além do que poderiam imaginar. O que mais seria revelado naqueles momentos de partilha? A transformação que se anunciava poderia ser mais profunda do que se atreveriam a sonhar. À medida que os grupos se formavam, Maria notou a intensidade das conversas. Os rostos que antes eram estranhos agora refletiam empatia e compreensão. Cada um estava pronto para abrir seu coração e se conectar com a dor do outro. Sentados em círculo, compartilhar experiências tornou-se um ato sagrado. O que antes parecia pesado agora se transformava em alívio e esperança. Enquanto escutava as palavras de cada um, Maria percebeu que a luz que iluminava a sala parecia estar envolvida com um poder transformador. A senhora de cabelos brancos, que ainda ficava ao fundo, observava tudo com um sorriso doce, como se soubesse que a magia estava começando a acontecer ali mesmo. Lucas, que havia falado primeiro, estava agora cercado por pessoas que o confortavam. Ele falava sobre o ato de liberar sua dor, de encontrar um caminho para o perdão. Sabe, eu pensei que nunca poderia perdoar meu pai por ter me abandonado. Mas, quando aceitei que isso era parte da minha história, percebi que eu podia escolher não ser definido por aquilo, ele dizia com lágrimas nos olhos, mas num tom de esperança renovada. A energia da sala crescia a cada relato. Uma mulher chamada Bianca se levantou, com a voz tremida. Eu vivi anos em um relacionamento tóxico, acreditando que era o único jeito de amar. Hoje, estou aqui, decidida a me perdoar. Para aceitar que eu mereço algo melhor, ela declarou, enquanto outros a encorajavam com acenos de cabeça e mãos estendidas. Esses momentos de vulnerabilidade geravam um encorajamento coletivo. Maria reconheceu que ali não estava apenas ela, mas um grupo unido em busca de cura. Era como se cada história estivesse sendo entrelaçada numa grande tapeçaria de fé e resiliência. Então, a senhora de cabelos brancos levantou mais uma vez a mão, pedindo a atenção de todos. Meus amados, ao falarmos sobre aceitação e perdão, não esqueçamos do amor. Amar não é apenas uma ação, é uma escolha. Nós escolhemos amar a nós mesmos, nossos erros e nossas feridas. Isso é libertador. Ela parecia irradiar uma luz que tocava cada coração presente, infundindo coragem e renovação. O ar na sala pulava com a expectativa de algo grande. Maria percebeu que, à medida que partilhavam suas histórias, cada um estava se despindo de suas dores e vestindo um novo manto de esperança. Se estamos dispostos a aceitar e perdoar, podemos abrir espaço para amar, pensou ela, sentindo uma onda de calor em seu peito. E se, no final de tudo isso, o que Deus espera de nós é apenas que nos entreguemos a esse amor? Ela não pôde resistir a compartilhar essa pergunta, um convite à reflexão. O murmúrio da sala aumentou quando os rostos começaram a trocar expressões de compreensão nas palavras de Maria. Era um momento que abria os olhos para novas possibilidades. No entanto, um pensamento inquietante ainda habitava a mente de Maria. E se, mesmo com tudo isso, alguns não conseguem se desfazer de suas amarras emocionais?
Foi então que uma nova luz brilhou na imagem de Jesus que estava ali, como se ele estivesse respondendo à sua indagação silenciosa. O ambiente estava tão carregado de emoção que parecia palpável. Maria sentiu que mais do que um encontro, aquela era uma convocação ao amor incondicional, uma oportunidade de vivenciar aquilo que muitos apenas sonhavam. Como se os céus estivessem ouvindo, um sussurro profundo ecoou em seu coração: esse é só o começo. Antes que pudesse processar tudo o que sentia, um novo desafio surgiu. O que acontece se houver alguém entre nós que não consegue encontrar essa chave de cura? Como podemos ajudá-lo? Questionou ela, o olhar fixo nos rostos reunidos, clamando por respostas. Enquanto as palavras se dispersavam no ar, Maria sabia que a verdadeira jornada estava longe de terminar. O que mais poderia ser revelado a eles? Quais portas se abrirão a partir daquele momento, com a luz sendo agora uma aliada na caminhada da fé e a transformação? A sala, iluminada e cheia de esperanças, aguardava ansiosamente a resposta divina. O murmúrio das vozes aumentou, cada um refletindo sobre as palavras de Maria. A sala, antes apenas um espaço físico, tornava-se um templo de transformação. As expressões mudaram, revelando um misto de expectativa e reflexão. O desejo de cura pairava no ar como um perfume doce, alimentando a ânsia de algo maior. Foi Lucas quem quebrou o silêncio, com firmeza em sua voz. Talvez a primeira coisa que precisamos entender é que a cura não é um destino, mas uma jornada. E cada jornada começa com um primeiro passo. Seus olhos brilhavam ao dizer isso, como se um novo propósito o empurrasse a compartilhar mais. Quem diria que perdoar seria a chave para a libertação? Precisamos perguntar a nós mesmos: o que estamos prontos para soltar? As palavras simples de Lucas reverberaram na sala. Eles se lembraram de suas próprias lutas, das dores que custaram noites de insônia, dor e solidão. Uma sutileza permanecia: a cura começa quando decidimos não carregar sozinhos fardos que não nos pertencem mais. Fernanda, uma jovem que havia permanecido calada até então, levantou a mão com um brilho de esperança. Eu estou tão cansada de lutar sozinha. O que se eu me permitisse ser vulnerável? O que se eu pedisse ajuda? É tempo de parar de fingir que estou bem quando, na verdade, estou quebrada. Sua voz foi se dissolvendo em emoção, mas havia uma força renovada em sua honestidade. Maria percebeu que esse era um momento sagrado. Cada lágrima foi um bálsamo que curava não apenas Fernanda, mas todos que escutavam. O poder da vulnerabilidade estava sendo desencadeado, e a sala parecia repleta de um amor tão profundo que ultrapassava palavras. A senhora de cabelos brancos voltou a falar, com uma sabedoria que parecia vir de um lugar além deste mundo. O amor não é apenas sobre receber, mas também sobre dar. Ao estendermos a mão a alguém, mesmo os mais pequenos gestos podem abrir portas que estavam fechadas por muito tempo. Perguntem-se: como posso servir? Onde posso fazer a diferença? O murmúrio na sala cresceu novamente, agora cheio de ideias e promessas. Era como se um novo cântico estivesse sendo formado, um canto de compaixão e solidariedade. As pessoas começaram a se olhar de maneira diferente, percebia-se uma conexão crescente. Juntos, estavam começando a entender que a cura de uns poderia ser a cura de todos. Então, um homem de fala trêmula, Samuel, se intrometeu: e se, no fundo, nós estivermos apenas com medo de amar? O medo de amar a nós mesmos, a dor dos outros e o amor de Deus. Como conseguimos superar esse medo? Ele olhou ao redor, buscando um reconhecimento, um eco da própria dúvida. O silêncio que se seguiu foi denso. Cada um ponderava sobre seu próprio medo e como este se manifestava em suas vidas. Maria sentiu um chamado interior. Ali, naquela fraqueza exposta, havia um poder oculto, um potencial para descobrir algo surpreendente. Talvez, começou, seu coração pulsando rápido, a resposta esteja em permitir que esse amor nos transforme. Que possamos olhar para nossas feridas, e com coragem, escolher amar mesmo as partes de nós que temos medo de mostrar. A sala ressoou com a lenta aceitação dessas palavras. Era um convite a confiar mais no amor incondicional que rodeava cada um. Então, com um sopro divino, algo aconteceu. Uma luz mais intensa inundou o espaço, como se os céus estivessem sorrindo sobre eles. Maria reconheceu que forças além de sua compreensão estavam em ação.
O momento da revelação estava se formando, mas ela sabia que ainda havia mais a ser revelado. E se encontrássemos alguém que encarnasse esse amor? Um guia que nos ajudasse a caminhar por essa escuridão? Questionou Maria, com o olhar fixo na senhora de cabelos brancos, que, como se soubesse, esboçou um sorriso enigmático. A tensão se transformou em expectativa, enquanto cada um respirava profundamente, prontos para o que pudesse vir. Que tipo de guia ou revelação poderia surgir do fundo de seus corações sedentos por cura? A luz crescia, prometendo algo extraordinário nos próximos momentos. A luz intensificou-se à medida que os corações dos presentes batiam em uníssono, como se uma música antiga e divina estivesse sendo tocada no fundo. O ambiente estava carregado de expectativa e, por um momento, todos abandonaram seus medos e inseguranças. Era o novo começo que tanto almejavam. Com um gesto gentil e um sorriso que irradiava a paz, a senhora de cabelos brancos se levantou lentamente. Ela parecia carregar dentro de si toda a sabedoria do mundo. Muito bem, começou, sua voz suave como um sussurro de amor. Vocês acabaram de dar um grande passo. Agora, preparem-se para um legado que nos une a todos. Maria e os outros se inclinaram para a frente, atentos a cada palavra. O que aquela mulher sábia tinha a dizer? Vou falar sobre 3 passos que o grande Chico Xavier nos deixou, passos que podem nos ajudar a enfrentar o passado e a encontrar a cura que buscamos. O grupo cintilava com curiosidade, e Maria sentiu uma chama de esperança se acender dentro dela. O primeiro passo é o perdão, disse a senhora, olhando nos olhos de cada um. Perdoar a si mesmo e aos outros é liberar-se de correntes invisíveis que nos prendem ao passado. Lembrem-se, o perdão não apaga as feridas, mas a transforma em algo que cura. Fernanda, que ainda lutava com o peso da dor, parecia despertar. Do perdão, ela podia sentir a leveza começando a entrar, como se sua alma estivesse respirando pela primeira vez em muito tempo. Em segundo lugar, continuou a senhora, vamos falar sobre o amor. O amor nos transforma e nos cura. É na fragilidade do amor que encontramos a força para enfrentar qualquer tempestade. O amor verdadeiro é aquele que nos aceita como somos, com nossas falhas e imperfeições. Os murmúrios de concordância passaram pela sala. Aquela mensagem estava tocando fundo nas feridas de cada um. O olhar de Samuel se iluminou ao ouvir sobre o amor. Ele se lembrou das palavras de sua avó, que sempre dizia que o amor é a chave que abre todas as portas. E por fim, disse a senhora, com um brilho especial nos olhos, vamos aprender a servir. Servir ao próximo é um dos presentes mais poderosos que podemos dar. É ao doar que nos sentimos preenchidos, é ao cuidar que encontramos o verdadeiro propósito. Quando nos dedicamos a fazer o bem, mesmo os pequenos gestos podem criar ondas de mudança. Maria absorveu aquelas palavras como se fossem um elixir divino. Ela olhou ao redor e viu que cada pessoa ali estava contemplando aqueles passos, a cada um refletindo um profundo desejo de mudança. Era como se uma nova luz estivesse se manifestando dentro deles, um desejo coletivo de transformação. Com cada passo mencionado, a sala parecia vibrar com uma energia nova, partilhando promessas e esperanças renovadas. As lágrimas de Fernanda agora eram de alegria, e sorrisos começavam a brotar entre os participantes. Mas lembrem-se, a senhora interrompeu, quebrando a euforia com uma singular simplicidade, cada um de vocês deve decidir e aceitar essa jornada por conta própria. É um caminho único e individual, como as estrelas no céu. Estão prontos para dar o passo e se deixar levar? Um silêncio reverente tomou conta do ambiente, as palavras ecoando nas almas sedentas por cura. A luz que antes iluminava o espaço agora parecia pulsar, dançando ao ritmo de novas possibilidades e promessas divinas. Maria olhou nos olhos de cada um, o coração batendo forte. Era a hora da decisão. Mas então, com o clima de transformação começando a embalar a sala, outro pensamento fugaz cruzou sua mente. O que realmente acontecerá quando todos se unirem nessa busca? Que poderes inimagináveis talvez se revelariam? E assim, no calor daquela revelação, um questionamento pairava no ar, aguardando a coragem de ser respondido. Que maravilhas estariam por vir? Que caminho trilhariam juntos? A janela da transformação estava aberta, e o divino só aguardava o primeiro passo. O clima na sala estava denso,
como se todo o universo estivesse prestando atenção àqueles momentos preciosos. Maria, coração acelerado, respirava fundo diante da expectativa no ar. Era como se a própria luz ao redor estivesse aguardando um sinal, uma ação. Era preciso seguir adiante. A mulher de cabelos brancos, percebendo a tensão e ansiedade, trouxe mais suavidade à sua voz. Precisamos lembrar que a mudança não acontece da noite para o dia. É um processo. O primeiro passo é o perdão, mas ele exige coragem. Precisamos confrontar a dor, olhar nos olhos das nossas feridas. O perdão começa dentro de nós. Fernanda, que antes parecia tão perdida, agora parecia mais forte, com o rosto iluminado por uma nova determinação. Na verdade, eu tenho carregado um ressentimento por muito tempo. Hoje eu sinto que conseguiria deixar isso ir. Se eu não fizer isso agora, quando farei? Sua voz transparecia um misto de medo e esperança, mas acima de tudo, uma luz começava a brilhar. Exato! Respondeu a senhora com um brilho contagiante nos olhos. Perdoar é libertar-se. E eu convido todos vocês a refletirem: quem precisa de seu perdão? Quem deve ser libertado para que a sua luz possa realmente brilhar? O convite ecoou na sala, como um chamado à ação. Muitos baixaram os olhares, mas uma energia palpável se formava. Um murmúrio de concordância subiu suave entre as pessoas. Maria pensou em seus relacionamentos passados, nas mágoas que ainda insistiam em machucar. É verdade, só assim poderei seguir em frente. Sentia que a ideia de perdão começava a se concretizar em seu coração. Agora, vamos ao amor, a senhora prosseguiu, sua voz um bálsamo suave que massageava as almas presentes. Amar é tudo. Quando amamos, somos capazes de nos erguer mesmo diante das maiores tempestades. O amor é a força que nos une e nos faz sentir vivos. Samuel, com os olhos cheios de lágrimas, levantou a mão. Eu gostaria de oferecer meu amor à minha família. Temos vivido traumas que nos afastaram, mas eu quero que eles sintam que podem contar comigo. Estou pronto para mostrar isso. Amém, irmão. O amor é um ato de fé. A senhora exclamou, contagiando o grupo com sua alegria. A sala agora pulsava com um calor sincero, onde sorrisos e olhares de compaixão eram trocados, como se cada um fosse um espelho refletindo a luz do outro. A senhora, percebendo a energia crescente, trouxe à tona o terceiro passo: servir. Cada um de nós, em sua caminhada, tem o poder de transformar vidas. Um gesto simples, uma palavra amiga, podem mudar o dia de alguém. O que vocês estão dispostos a oferecer? Como vão servir? Ouvindo sobre o serviço, Maria, excitada, visualizou um projeto comunitário. Imaginar as crianças da vila recebendo refeições quentes e carinho a encheu de emoção. Eu quero ajudar, quero fazer a diferença. Juntos podemos ser uma luz na vida do outro. Sua voz transbordava paixão. Os participantes, agora em um mar de ideias, começaram a compartilhar seus planos, cada um mais encantador que o outro. A sala estava em festa, uma celebração de esperança. A senhora observou cada reação, sentindo o eco de risos e lágrimas ao mesmo tempo. E ao encerrar aquele encontro, lançou uma pergunta poderosa: estão prontos para dar os passos que os levarão a essa transformação? Um clamor de vozes se elevou, preenchendo o espaço com promessas de mudança. O sentimento de unidade estava em todo lugar. Mas a senhora, com um olhar enigmático, apenas sorriu e disse: além do perdão, amor e serviço, existe um mistério que cada um de vocês deve descobrir. O que mais Deus reservou para aqueles que se dispõem a servir com amor? Uma brisa suave entrou pela janela, trazendo um sussurro que ecoava na alma de cada um. O que viria a seguir? Que revelações ainda estavam por vir? A jornada estava apenas começando, e a expectativa pairava no ar. Enquanto o murmúrio de entusiasmo e esperança ainda ressoava pelas paredes da sala, algo místico começou a acontecer. A luz do sol, que entrava pelas janelas, parecia dançar nos rostos dos presentes, refletindo a energia que agora preenchia o espaço. Maria sentiu uma onda de calor transbordar em seu coração, como se aquela atmosfera carregasse a promessa de algo transformador. A mulher de cabelos brancos, aproveitando aquele momento de sintonia, continuou:
O mistério que mencionei vai além do que podemos imaginar. A jornada de cada um de vocês não está apenas ligada ao perdão, ao amor e ao serviço. Existe um chamado maior para aqueles que se abrem para a verdadeira luz de Deus. Silêncio tomou conta do grupo, e cada olhar se fixou na senhora, ansiosos por ouvirem o que mais estava por vir. A poderosa conexão que se formara entre eles tornava aquele momento ainda mais especial. Vocês já se perguntaram, ela disse com um sorriso sereno, qual é o papel divino no sufrágio da dor? O que fazemos com as experiências que vivemos? É nas nossas feridas que a luz de Deus brilha mais intensamente. Samuel, ainda visivelmente emocionado, murmurou, e como podemos ver essa luz nas nossas vidas? Como podemos ser instrumentos dessa transformação? Ah, meu querido, a mulher respondeu, sua voz suave como um carinho materno, é necessário mergulhar nas profundezas de sua própria alma. A cada passo que vocês dão em direção ao perdão, ao amor e ao serviço, abrem-se caminhos para que a luz se manifeste. A sala parecia vibrar com cada palavra. Maria olhou ao redor e viu rostos familiarizados com a dor, mas agora iluminados por uma esperança renovada. Era como se cada um estivesse despertando para uma verdade esquecida, não estavam sozinhos nesta jornada. Vamos fazer um exercício, sugeriu a senhora. Fechem os olhos e respirem fundo. Sintam a presença de Deus dentro de vocês. Vejam as feridas, os ressentimentos e as mágoas. Agora, ao inspirarem, imaginem que estão recebendo amor e perdão. Ao expirar, deixem que a dor vá embora, como folhas secas levadas pelo vento. O que sentem ao fazer isso? Um silêncio profundo tomou conta. Era palpável a conexão espiritual que se formava. Algumas pessoas começaram a chorar, outras sorriam em meio a lágrimas, enquanto outras simplesmente suspiravam, como se o peso do passado estivesse sendo aliviado. Maria percebeu que, naquele instante, algo poderoso estava se desenrolando. Ela sentia a luz da esperança pulsando dentro dela, como um fogo que começava a se acender. Seria esse o mistério que a senhora mencionara? Uma revelação de que, a partir do momento em que aceitassem a dor e a transformassem, poderiam se tornar não apenas curados, mas curadores. Os olhos da mulher de cabelos brancos brilharam ao ver a transformação que começava a acontecer. Quando se entregam ao perdão, ao amor e ao serviço, vocês se tornam um canal de bênçãos. Olhem ao seu redor. Todos aqui estão prontos para serem luz nas vidas uns dos outros. À medida que o exercício chegava ao fim, a senhora fez uma pausa, permitindo que cada um assimilasse a experiência. Ainda falta um passo, e é o mais importante. Depois de tudo isso, o que vocês farão? Estão prontos para receber a verdadeira revelação de Deus em suas vidas? O que mais Ele deseja que vocês descubram, além do perdão, amor e serviço? O coração de Maria batia forte, e uma incerteza deliciosa pairava no ar. Ela sabia que algo incrível estava prestes a ser revelado. E a pergunta pairava na sala: o que mais Deus tinha reservado para aqueles que realmente escolhessem abraçar a luz e a transformação? Com essa expectativa crescente, a jornada de todos estava prestes a ir além de suas imaginações. Quando o sol amanheceu no dia seguinte, as paredes da antiga igreja matriz pareciam brilhar com uma luz nova. Maria, sentada em seu lugar, sentia seu coração pulsar em sintonia com as esperanças e anseios da comunidade que a cercava. Os sussurros das promessas divinas preenchiam o espaço, e a expectativa de transformação era palpável. Ao olhar para os rostos que se reuniam, Maria via a força da solidariedade. Todos ali estavam unidos por um propósito maior, e ela percebeu que esse era o momento de dar o último passo em sua jornada. Com coragem, decidiu compartilhar sua visão. Neste espaço sagrado, somos curadores uns dos outros. Cada um aqui tem uma luz interior que, quando compartilhada, pode iluminar os caminhos de muitos. Os olhos de Maria brilharam enquanto as palavras dançavam no ar. Um murmúrio de concordância se espalhou, e um jovem chamado Lucas levantou-se. Vamos fazer um pacto de amor e serviço. Juntos, podemos criar um projeto que leve esperança e apoio a quem mais precisa em nossa cidade. Um calor envolveu a sala, como se a presença divina confirmasse aquela proposta. Aquela ideia se transformou em uma chama que acendeu os corações ali presentes.
Em meio àquela energia, Maria lembrou-se das lições aprendidas com Chico Xavier, o poder do amor, perdão e serviço. Precisamos agora praticar nossas promessas. Maria, Lucas e outros 2 participantes formaram um pequeno grupo que iniciou o planejamento de um projeto, uma rede de apoio que se tornaria um farol de esperança. Assim, através de uma mistura de sorrisos, lágrimas e promessas, as ideias começaram a fluir. Distribuição de alimentos, rodas de conversa, e até encontros de apoio emocional estavam entre as iniciativas. Naquele momento, Maria percebeu que sua insegurança havia sido transformada em um otimismo vibrante. Cada um que participava daquela reunião contribuía com suas próprias experiências, e a sala pulsava como um coração unido, tubulando amor e compaixão. Enquanto falavam sobre como levar os novos planos à frente, a mulher de cabelos brancos, que havia guiado aquele encontro, sorriu com aprovação. Lembrem-se, amados. Cada passo que vocês derem em direção ao bem é um passo à luz de Deus. E foi como se as palavras dela fossem um eco no íntimo de Maria. Naquele instante, compreendendo que o verdadeiro poder da transformação não vinha só da ação, mas também da entrega. "Eu me entrego, Senhor!" exclamou, e todos na sala seguiram o seu exemplo, elevando suas vozes em uma oração coletiva. A sensação de um ambiente divino preenchia o espaço à medida que cada um expressava, em palavras simples e sinceras, a sua vontade de servir aos próximos. E assim, em meio a risos e abraços, o que havia começado como uma busca individual por cura se transformou em uma rede comunitária de amor. Os dias passaram rapidamente, em cada encontro, a energia aumentava. As ações começaram a dar frutos, as crianças da vizinhança eram alimentadas, os senhores e senhoras eram ouvidos em conversas carinhosas, e a dor que antes os isolava, agora se tornava um elo de conexão. A luz de cada um ali parecia brilhar mais intensamente. Em uma noite especial, ao olhar para o céu iluminado por estrelas, Maria percebeu que o verdadeiro milagre era a transformação de vidas que aconteceu ao longo do caminho. Havia despertado não apenas em si, mas também em todos que se uniram àquela missão, uma nova esperança. A dor, que por tanto tempo foi um fardo, tornou-se um testemunho de superação e fé. Maria, agora cheia de gratidão, encerrou o encontro da antiga igreja com um coração radiante. A sala, que já tinha testemunhado tantas lágrimas, agora reluzia com sorrisos e um amor genuíno. Nós somos a luz que Deus escolheu para iluminar o mundo. Que sigamos sempre juntos, apoiando uns aos outros, e que nossa fé se transforme em ações de amor. A resposta ecoou pelo espaço, reverberando na alma de cada um presente. O sentimento de unidade os envolvia como um manto sagrado. E, ao sair, Maria sabia que aquele não era o fim de sua jornada, mas o início de um novo capítulo, uma nova prova de que com fé, amor e solidariedade, milagres se manifestam. Agora, é sua vez de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé que vão tocar seu coração e impactar sua vida. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e compartilhe essa luz com o mundo. Comente suas reações e testemunhos sobre essa jornada incrível e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação. É hora de se unir e fazer a diferença.